todos, né? Bom, gente, bom dia a todos. Muito acalorado o debate de ontem, uma noite fria para dar uma pescada, né? Bem, eu queria agradecer imensamente o convite que foi feito para participar desta mesa, né, neste evento, que de fato tem, não a mesa, mas o evento, uma importância crucial, né? Eu já venho participando desde a segunda versão, a terceira vez que eu estou presente aqui, e todos nós sabemos da importância não apenas regional, mas também, eu acho que em termos nacionais, deste evento. Quando o Giovanni me ligou, me mandou um e-mail, na verdade, me convidando para esta mesa, eu fiquei numa dúvida cruel, porque tinha a possibilidade de eu estar desenvolvendo aqui com vocês o tema que foi objeto de minha investigação de doutorado e que deu origem ao livro que está publicado, que já foi mencionado aqui, né, da contestação à conformação, no qual eu estou fazendo uma análise da trajetória da formação político-sindical desenvolvida pela Central Única dos Trabalhadores desde a sua origem, né, em 1983, 84, até o final dos anos 90. E também, como desdobramento, uma discussão que eu faço no último capítulo, bastante introdutório também, sobre a questão da consciência de classe, a relação entre a formação e a questão da consciência de classe. Essa seria uma possibilidade de eu estar desenvolvendo aqui com vocês. Mas, uma vez que isso já está publicado, está no meu livro, e eu tinha uma produção posterior, né, e que dizia respeito ao objeto desta mesa, então eu pensei que talvez fosse mais interessante estar apresentando essa produção mais recente da minha parte, né? E é o que eu acabei decidindo. Eu não sei se fiz a opção correta, depois vocês podem me cobrar em relação a isso. O título do texto que vou apresentar para vocês é o trabalho como princípio educativo e o trabalho na forma social do capital. Eu faço parte da área de educação, né? Eu sou pesquisador na área de educação. Eu não sei se vocês têm informação a esse respeito, mas há não sei se é exatamente isso, um campo de pesquisa que já bastante configurado, consolidado na educação, que é trabalho e educação. Há inclusive o GT, o grupo de trabalho na ANPED, né? A ANPED é a nossa versão da ANPOX, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação. Nós fazemos uma reunião anual também em Caxambu, e a ANPED é constituída por cerca de 20 GTs. Um deles se chama, foi um dos primeiros GTs criados na ANPED, que é um dos mais consolidados, um dos GTs históricos, que é o trabalho e educação, do qual eu faço parte. No interior deste GT, e portanto desta linha de pesquisa, deste campo, né, de pesquisa que é trabalho e educação, um dos temas mais recorrentes, sem dúvida nenhuma, nos anos 80, foi exatamente este, o trabalho como princípio educativo. Sobretudo entre os pensadores de uma escola de pensamento que estava nascendo naquele período final dos anos 70, começo dos anos 80, que buscava analisar o fenômeno educacional a partir de um referencial marxista, sobretudo gramsciano. Esse tema, ou esse lema do trabalho como princípio educativo, foi provavelmente um dos temas mais caros, né? E, sem dúvida, um dos mais recorrentes. É só a gente observar, por exemplo, a produção que houve nesse período, sobretudo nos anos 80 e na primeira metade dos anos 90, a respeito disso, se a gente tomar como amostra, por exemplo, a produção no próprio GT, Trabalho e Educação, da ANPED. Na segunda metade dos anos 90, este tema ele entra em declínio no debate acadêmico, mas ele é revivido de maneira muito acentuada por basicamente dois movimentos sociais que tomam isso. O tema sai do âmbito da academia e entra para os movimentos sociais, sobretudo, estou falando aqui da CUT e do MST, né? Se vocês pegarem, por exemplo, os documentos e também falas, etc., da CUT, quando a CUT começou a fazer, sobretudo, a partir da segunda metade dos anos 90, quando ela começou a fazer a formação profissional,
vocês vão perceber que este tema aparece também de forma bastante recorrente. Isso também ocorre no âmbito do MST. Se a gente pega os documentos do MST que dizem respeito à concepção de educação neste movimento, no MST, a gente vai perceber também como este tema está presente ali. De qualquer maneira, então, ele entra em declínio, né, enquanto discussão na academia, mas é revivido de maneira bastante acentuada nestes movimentos. Por isso, achei interessante estar trabalhando com vocês esta questão. Em grande medida, seja na pena dos pensadores da educação, seja também no âmbito desses movimentos sociais aqui citados, em grande medida este tema, o trabalho com o princípio educativo, tem como pressuposto a concepção ou a compreensão que esses autores e esses movimentos têm, que extraíram do campo marxista. Quer dizer, eles se fundamentam muito naquela compreensão presente, por exemplo, no texto do Engels, aquele pequeno opúsculo que ficou inacabado, que se chama O Papel do Trabalho, a Transformação do Macaco em Homem, né? E que depois foi magistralmente desenvolvido pelo Lukács na sua obra Ontologia do Ser Social, sobretudo naquele capítulo do trabalho, né? Mas também, além de outros textos do Marx e também do Engels, este tema tem como pressuposto também aquele excerto do início do capítulo 5 do Capital, né? Acho que vocês conhecem, quando Marx define magistralmente a concepção de trabalho, antes de tudo o trabalho, ele faz a comparação da abelha, da aranha, etc. Eu creio que este parágrafo é provavelmente, se não o mais citado do Marx, né? É um dos mais citados deste autor. Então, eu vou trabalhar com uma das hipóteses com as quais eu estou trabalhando, é que no que diz respeito a esse texto, e portanto a essa compreensão de trabalho no Marx, um texto fora do contexto é um pretexto. Tendo em vista que o pressuposto dos defensores do referido tema é aquele segundo o qual o trabalho é a base da existência humana, seria necessário indagar como é produzida esta existência humana por intermédio do trabalho na especificidade do modo capitalista de produção. Qual é, nesta forma social determinada, o significado do trabalho? Em que medida seria possível considerar o trabalho como princípio balizador de uma proposta emancipadora de educação no interior do capitalismo? Motivado por essas questões, tenho como finalidade examinar o referido tema, mesmo que de forma introdutória e ensaística, dando ênfase no significado do trabalho no modo capitalista de produção, à luz da contribuição teórica oferecida por Marx em sua principal obra, O Capital. De forma resumida, e aqui de forma bastante resumida mesmo, se vocês quiserem ter acesso depois ao texto, eu enviei ao Giovanni, para que, se for possível, que ele seja publicado na RET, né? Então eu não vou poder trazer aqui todos os elementos, porque o texto é muito maior do que cabe no tempo que eu tenho. Então, de forma bastante resumida, o método de exposição de Marx nos 4 primeiros capítulos de O Capital foi o de partir da riqueza, penetrar no estudo da mercadoria e do dinheiro como meio circulante e chegar, ainda que embrionariamente, no dinheiro como capital. Ou seja, o itinerário que vai da riqueza ao capital e, portanto, do valor de uso ao valor e deste à mais-valia, mesmo que apenas anunciada, sem ter sido ainda explicada no capítulo 4, ou, se quiser, o caminho vai do trabalho concreto ao trabalho abstrato. Marx busca dar concreticidade à sua análise, quer dizer, todas as categorias analíticas utilizadas são categorias que buscam apreender o capital e, por essa razão, elas só têm validade explicativa numa forma social determinada, a capitalista. Na primeira parte do capítulo 5, ao contrário, o autor tece um percurso oposto. Ele começa discorrendo sobre a utilização da força de trabalho, que para cumprir sua finalidade para o capitalista, produzir valor e, por conseguinte, mais valor, deve produzir, antes de tudo, valores de uso. Tendo em vista que a produção de valores de uso não muda sua natureza geral por se realizar para o capitalista, o processo de trabalho deve ser considerado de início independentemente de qualquer forma social determinada.
O caminho percorrido, expresso logo no início do capítulo 5, é o que vai do capital à riqueza, ou da força de trabalho, que pressupõe a produção do valor, ao valor de uso, qual seja do trabalho abstrato ao trabalho concreto, e deste ao trabalho em geral, considerado como elemento mediador da relação metabólica entre o ser humano e a natureza, independentemente de qualquer forma social determinada. Diferentemente do que ocorrera anteriormente, aqui Marx parte de categorias analíticas específicas para a apreensão do capital e do seu modo de produção, para chegar em categorias analíticas de caráter genérico, que tratam de uma forma social genérica e, por conseguinte, de um ser social também genérico. É dentro deste contexto que ele explicita o conceito de trabalho em geral, que eu havia mencionado no início da minha fala. É um parágrafo bastante longo, mas eu acho que vale a pena a gente ler aqui. Antes de tudo, essa definição do Marx, né, de trabalho em geral, antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural, com uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele, e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças ao seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais de trabalho. O estado em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado em que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho, uma forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, realiza ao mesmo tempo na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina como lei a espécie e o modo de sua atividade, ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada ao fim, que se manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho, e isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele o aproveita como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. Os elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada ao fim, ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. Isso tudo, a citação do Marx, fecha aspas. As questões que se impõem são as que se seguem. Por que Marx opera essa inversão metodológica? Por que, depois de construir consistente e cuidadosamente as categorias analíticas específicas referentes ao capital e tecer suas contraditórias relações, o autor efetua uma viragem e lança mão de categorias analíticas de natureza genérica? Com o intuito de tentar dar respostas a tais interrogações, surgiu uma hipótese segundo a qual o autor está fazendo uma espécie de digressão. O interregno analítico no curso normal de seu método, buscando atingir, entre outros, dois objetivos. Apresentar o último elemento constitutivo da relação capitalista de produção, a saber, os meios de produção. E 2, explicitar, distinguir e ao mesmo tempo estabelecer a conexão entre o processo de trabalho, processo de formação de valor e processo de valorização. No final do capítulo 4, o fator determinante para a transformação do dinheiro em capital já havia sido exposto, a força de trabalho. Porém, a produção de mercadorias e, consequentemente, de capital só pode se efetivar quando o capitalista compra a força de trabalho e esta encontra os meios de produção necessários para atingir os objetivos do capitalista. Ora, a produção do capital só se realiza na medida em que o capitalista consome o valor de uso da força de trabalho, o que
o que só ocorre sob a condição de a força de trabalho consumir o valor de uso dos meios de produção, quer dizer, quando se estabelece a articulação orgânica entre a força de trabalho e os meios de produção, entre o capital variável e o capital constante. Todavia, o encontro entre força de trabalho e meios de produção, cuja finalidade é produzir valores de uso, não tem, em princípio, um caráter capitalista, uma vez que tal relação é condição eterna da humanidade para produzir sua vida em qualquer forma social. Por essa razão, de início, Marx dá um tratamento genérico aos meios de produção no bojo do processo de trabalho, já que, per si, eles não têm uma natureza capitalista e só adquirem este conteúdo histórico quando a força de trabalho que os utiliza se transformou numa mercadoria, ou seja, quando se estabelece a relação especificamente capitalista, cuja condição essencial é a conversão da força de trabalho em mercadoria. Em suma, neste momento de sua trajetória analítica, o autor está fazendo uma explanação do processo simples de trabalho, que, embora necessários, são insuficientes para se entender o processo de produção do capital. Por essa razão, as categorias analíticas aqui utilizadas, entre elas o trabalho, ou o trabalho em geral, ou se quiser, o trabalho útil ou concreto, carecem de força e conteúdo explicativo quando se trata de qualquer forma social determinada, inclusive a capitalista. Para ser mais preciso, tais categorias têm um caráter genérico e são insuficientes para explicar o processo de produção capitalista. Então, logo foi cumprido um dos objetivos dessa digressão analítica, a apresentação dos meios de produção do bojo do processo simples de trabalho, o autor recupera a uma só vez tanto o curso analítico que havia sido suspenso no início do capítulo 5, ou seja, seu método original, como as categorias analíticas presentes nos capítulos anteriores, com o fito de continuar a investigação e, dessa forma, buscar desvendar a produção do capital. Em outras palavras, uma vez que apresentou os meios de produção no bojo do processo simples de trabalho, Marx executa uma nova viragem metodológica e retoma a análise interrompida, trazendo de volta a força de trabalho como mercadoria e, por conseguinte, os atores sociais que estabelecem a relação de troca dessa mercadoria, o capitalista e o trabalhador. Partindo do processo simples de trabalho, todos os elementos para a compreensão do processo de produção capitalista estão dados, e seu desenvolvimento é retomado no segundo segmento do capítulo 5, denominado, não por acaso, de processo de valorização. Aqui, o autor se propõe a examinar, abre aspas, o trabalho sob um aspecto totalmente diverso sob o qual foi considerado durante o processo de trabalho, fecha aspas. Lá se tratava da atividade orientada ao fim de transformar a matéria natural em produto, ou seja, produzir valor de uso. Agora, se trata do processo de produção do capital, que pressupõe a produção de mais-valia, que demanda, por sua vez, a produção do valor, que só pode ocorrer por intermédio da produção de valor de uso. Marx desvenda o segredo da produção do capital, ou do processo de valorização, ao lançar mão da categoria de mais-valia e explicar sua origem. Por meio da troca da mercadoria força de trabalho e da produção da mais-valia, o mistério finalmente foi revelado. Dinheiro se transformou em capital. Somente no final do capítulo 5 é que se pode perceber com mais clareza a razão pela qual Marx só lograria explicar o processo de trabalho na sua especificidade, diferenciando-o do processo de formação de valor e do processo de valorização, se fizesse aquela digressão na evolução da exposição de seus argumentos, ou melhor, aquela inversão metodológica presente na primeira parte do capítulo 5. Por esse motivo é que lança mão de categorias genéricas. Depois de ressaltar as especificidades e distinções entre os três processos, o autor busca estabelecer conexões entre eles, compreendendo o processo de produção de mercadorias como unidade entre processo de trabalho e processo de formação de valor, e, diferentemente, o processo de produção capitalista, forma capitalista de produção de mercadorias, como unidade do processo de trabalho e processo de valorização. Na sequência, sobretudo nos capítulos 11 a 13,
Marx se dedica ao estudo das diversas fases do desenvolvimento capitalista, da cooperação simples à grande indústria, passando pela manufatura com o objetivo de explicar a mais-valia relativa. No capítulo 14, o autor apresenta a categoria de trabalho produtivo, entendido claramente como trabalho produtivo de mais-valia e, portanto, como trabalho produtivo de capital. Somente nesta parte de seu texto, o autor completa a trilogia a respeito do trabalho no capitalismo. Trabalho útil ou concreto, como criador de valores de uso, trabalho abstrato como substância de valor e, finalmente, trabalho produtivo de capital. No restante de sua obra, Marx busca compreender, grosso modo, o complexo de contradições inerentes ao processo de acumulação de capital, cuja síntese se materializa nas crises de superprodução de capital. Como é possível, dentro dos limites dessa apresentação, oferecer um tratamento adequado ao conjunto das contradições, privilegiarei a análise de algumas delas, de acordo com os objetivos deste estudo. Tendo em vista duas das contradições básicas do movimento do capital, a saber, a concorrência intercapitalista, expressão da divisão social do trabalho no capitalismo, e a contradição entre as duas classes sociais fundamentais, burguesia e proletariado, materializada na divisão do trabalho na empresa capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas se torna um fator decisivo e fundamental no processo de produção capitalista. Isto porque, por meio do desenvolvimento das forças produtivas, cujo efeito prático é o aumento da produtividade, os capitalistas logram a diminuição do valor de suas respectivas mercadorias, o que lhes propicia sua sobrevivência no mercado competitivo e, ao mesmo tempo, a redução do valor da mercadoria força de trabalho, que resulta na produção da mais-valia relativa, com a condição de que o incremento da produtividade tenha atingido as cadeias de produção dos meios de subsistência necessários para produzir a vida do trabalhador. Aumento de produtividade significa, entretanto, a produção de uma quantidade cada vez maior de valores de uso, com uma grandeza relativamente menor de valor, o que é um problema gravíssimo para o capital, pois redunda na tendência de diminuição da taxa de lucro e de acumulação, já que capital é resultado de um processo de valorização do valor, e não de acúmulo de valor de uso, ou seja, de riqueza. Dessa forma, a solução para os capitais privados é um problema para o capital, uma vez que o mecanismo que propicia a sobrevivência dos capitais privados no mercado cria, contraditoriamente, as condições de produção da morte do capital. Capitais privados e capital estabelecem, portanto, uma relação de contradição, de tal sorte que a continuidade da existência deste último implica a destruição, pelo menos parcial, de capitais privados, e vice-versa. Não obstante, tal processo se efetiva justamente porque, dada a concorrência intercapitalista, há uma necessidade de diminuição do valor das mercadorias, o que só pode ser conseguido com o desenvolvimento das forças produtivas e, por conseguinte, com o aumento da produtividade, que exige, por sua vez, a utilização relativamente menor da força de trabalho, ou seja, o dispensamento tendencial desta mercadoria que entra no processo de produção como capital variável, em detrimento da crescente utilização relativa do capital constante, redundando no aumento da composição orgânica do capital e, por decorrência, numa diminuição de sua taxa de acumulação. Por essa razão, e tendo em vista que há uma redução relativa no número de trabalhadores a serem explorados e uma quantidade relativamente crescente de força de trabalho dispensada, ocorre uma depreciação do valor individual da força de trabalho, provocando um arroxo salarial entre os trabalhadores que ainda continuam a ter o privilégio de vender sua força de trabalho e a serem explorados num processo infindável e ininterrupto. O que se assiste aqui é uma dupla forma de destruição da força de trabalho. De um lado, a força de trabalho supérflua, que foi produzida pelos trabalhadores como valor de troca, mas que, não sendo valor de uso para o capital, é totalmente aniquilada, engrossando as estatísticas do desemprego, fenômeno que, pelas razões expostas, é insolúvel nos marcos do capitalismo. De outro lado, a força de trabalho ainda aproveitada e consumida pelo capital, que, tendo em vista a diminuição do seu valor individual, não consegue se reproduzir, a não ser de forma atrofiada e débil, comprometendo sua própria condição de produtora de mais-valia de capital.
Esses dois lados da mesma moeda, desemprego e arroxo salarial, expressam, em sua relação umbilical orgânica, a destruição necessária da força de trabalho realizada pelo capital. Aqui se pode vislumbrar uma das grandes contradições do processo de acumulação, pois para se produzir e se reproduzir, o capital é obrigado a destruir força humana de trabalho. E ao fazê-lo, destrói sua única fonte de criação. Soma-se a esta contradição, numa relação também contraditória, a contradição apontada anteriormente entre o capital e os capitais privados, e constata-se como resultado desta equação que o capital produz sua vida com a condição de produzir sua morte. A produção de uma maior quantidade de valores de uso, que constitui o conjunto da riqueza de uma sociedade para a satisfação das necessidades humanas, com o menor quantum possível de trabalho, dispêndio de energia humana, é o elemento propulsor do movimento de produção e reprodução do capital, e ao mesmo tempo o fator de seu próprio aniquilamento. O desenvolvimento das forças produtivas propicia a um só tempo a vida e a morte do capital. Trata-se, no fundo, da contradição imanente e inexterminável no capitalismo entre a valorização do valor, o capital, e o valor de uso, a riqueza. Entre o trabalho produtivo de capital e o trabalho concreto. Entre o capital e a satisfação das necessidades humanas. Entre o capital hominizado e o ser social reificado. Em suma, entre o capital e a humanidade. Uma leitura cuidadosa do conjunto da obra, no Capital, permitiria inferir que Marx se empenhou em apreender a constituição histórica dessa contradição, inclusive porque já havia indicado embrionariamente no capítulo 1, ao destacar a contradição entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato, ou seja, entre o valor de uso e o valor. Tal contradição não teria se convertido na expressão da luta de vida e morte da humanidade, não fosse a necessidade da acumulação do valor, ou seja, da produção e reprodução do capital. Portanto, se o trabalho de uma forma social genérica é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza, citação de Marx, ou seja, é um elemento determinante na constituição da própria natureza humana, no capitalismo, a construção do gênero humano, por intermédio do trabalho, se dá pela sua destruição. Sua emancipação se efetiva pela sua degradação. A produção de sua vida se realiza pela produção de sua morte. Na forma social do capital, a construção do ser humano por meio do trabalho se processa pela sua nihilização. A afirmação de sua condição de sujeito se realiza pela negação desta mesma condição. Sua hominização se produz pela produção de sua reificação. No limite, trata-se da constituição do fetiche do capital. O capital que se subjetiviza ou se hominiza, reificando as relações sociais e o ser social. Depois de ter desvelado o enigma do fetiche da mercadoria e do dinheiro, penso que Marx tinha como objetivo em O Capital desvendar o segredo do fetiche do capital. No que diz respeito ao tema central examinado, o significado do trabalho na forma social do capital, a análise desenvolvida até aqui nos permite extrair, entre outras, 3 grandes conclusões que estão resumidamente assinaladas agora. 1. Em O Capital, Marx pretende apreender não o ser social genérico, de uma forma social genérica, mas o ser social de uma forma social historicamente determinada, forma capital. Por isso, todas as categorias analíticas que compõem seu construto teórico, sintetizadas na categoria capital, têm como finalidade apreender este ser histórico social. A utilização no início do capítulo 2, a utilização no início do capítulo 5, de categorias analíticas de caráter genérico, como o trabalho em geral, significou um recurso metodológico, cujo objetivo foi o de apresentar as características e fatores constitutivos do processo de trabalho, diferenciando-o do processo de valorização e, ao mesmo tempo, compreendendo, como unidade de ambos, o processo de produção capitalista. Dessa forma, a categoria trabalho, entendida aqui por suposto como trabalho em geral, não serve, ou na melhor das hipóteses, é insuficiente para a apreensão da relação capitalista de produção e, portanto, do ser social da forma capital. Na obra O Capital, trabalho jamais se apresenta de forma deshistoricizada. Ele aparece como trabalho em geral,
numa forma social genérica e como trabalho útil ou concreto, trabalho abstrato, trabalho produtivo de capital, na forma social capitalista. Mais do que apontar a relação de determinação entre as três categorias de trabalho no capitalismo, procurei evidenciar a relação de contradição entre o trabalho concreto, como criador de valor de uso, para a satisfação das necessidades humanas, e o trabalho produtivo de capital, cuja análise conduziu à conclusão, segundo a qual, na forma social do capital, a dimensão de positividade do trabalho se constitui pela dimensão de sua negatividade. Seu estatuto de ser criador da vida humana se constrói por meio de sua condição de ser produtor da morte humana. Dado o conjunto de razões expostas, já estou finalizando, o trabalho não pode ser considerado como princípio educativo de uma estratégia político-educativa que tenha como horizonte a transformação revolucionária da ordem do capital. O trabalho só poderia ser concebido como princípio balizador de uma proposta de educação que tenha uma perspectiva de emancipação humana numa sociedade baseada na propriedade social, vale dizer, na não propriedade dos meios de produção, que dessa forma teria superado a divisão e a luta de classes e, por conseguinte, qualquer forma de exploração social, bem como o trabalho produtivo de capital e o trabalho abstrato, porque teriam sido eliminados o capital e o mercado. Tratar-se-ia de uma sociedade fundada no trabalho como elemento mediador da relação metabólica entre os seres humanos e a natureza, teria como objetivo a produção de riquezas para a satisfação de todas as necessidades humanas, do estômago à fantasia. Penso, entretanto, que se algum dia a humanidade lograr construir uma sociedade nesses moldes, o que a rigor é apenas uma possibilidade histórica e não uma condição determinística, talvez o prazer seja princípio educativo e não o trabalho, tendo em vista que se este não poderia ser eliminado de todo, seria tendencial e acentuadamente minimizado em favor do prazer de viver. Ou então, ele próprio, o trabalho, seria dotado de prazer. Porém, tanto a respeito deste assunto como de outros referentes a tal hipotética sociedade, não é possível neste momento oferecer receitas para as cozinhas do futuro. Enquanto os seres humanos viverem sob a égide do capital e de seu modo de produção, o capitalismo, o trabalho não pode ser princípio educativo de uma concepção de educação que pretenda a emancipação humana. Se se pode falar, neste caso, de um princípio educativo, esse deveria ser, dentro da compreensão aqui arrolada, a crítica radical do trabalho, que implica a crítica radical do capital e do capitalismo. Obrigado.